Nessa aula vamos ver então, começar a ver a solução de sistemas de equações lineares e nesta aula concretamente vamos começar os métodos diretos. Dentre os métodos diretos que vamos estudar, vamos começar pela eliminação de Gauss. Bem, então antes de começar propriamente dita, o assunto propriamente dito, mergulhar na metodologia da eliminação de Gauss, vamos estabelecer um escopo, uma abrangência para essa aula. A gente não pretende rever conceitos da álgebra linear, como, por exemplo, condições para que o sistema seja possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível. A gente não vai rever isso. A nossa aula se destina ao método numérico que leva à solução. Então, começando pela eliminação de Gauss, depois pela fatoração LU e, por último, aos métodos iterativos que vão oferecer uma solução aproximada do sistema. Enquanto as fatorações podem trabalhar apenas com a matriz de coeficientes, ou seja, eu fatoro a matriz de coeficientes e posso aplicar essa matriz de coeficientes fatorada a qualquer vetor de termos independentes, na eliminação eu tenho que trabalhar com a matriz aumentada, que a gente já vai ver o que é essa matriz aumentada. Isso significa que dado dois sistemas, se eu for dois sistemas que diferem apenas pelo vetor de termos independentes, a fatoração vai me possibilitar resolver isso uma vez só, enquanto a eliminação vai me levar a resolver duas vezes. Eu vou ter que resolver os dois sistemas até chegar à solução dele na eliminação desses dois sistemas. Muito bem. Então, a gente tem um sistema de equações, de três equações com três incógnitas, onde nesse slide ele está sendo mostrado na forma matricial. A primeira equação, então, é A1 vezes x1 mais A12 vezes x2 mais A13 vezes x3 igual a B1. A segunda equação é A21 vezes x1 mais A22 vezes x2 mais A23 vezes x3 igual a B2. E a última equação, A31 vezes x1 mais A32 vezes x2 mais A33 vezes x3 igual a B3. Então, na eliminação de Gauss, eu vou tratar este sistema. Para resolvê-lo, eu vou usar a matriz aumentada. E a matriz aumentada nada mais é do que a matriz de coeficientes, onde eu vou encostar o vetor de termos independentes. Então, vai virar, no caso de um sistema 3x3, que é claro que essa metodologia é aplicável a qualquer sistema de equações, certo? 4x4, 5x5, mas só para a gente delimitar e evitar ficar usando reticências toda hora, que é uma coisa muito cansativa, a gente está aplicando a um sistema 3x3. Então, neste caso, do sistema 3x3, três equações com três incógnitas, a matriz aumentada vai ter 3 linhas e 4 colunas. Ok? Muito bem. Então, qual é o objetivo da eliminação de Gauss? O objetivo é conduzir o sistema de equações a um sistema equivalente, onde a matriz dos coeficientes será triangular superior. Então, essa matriz, esse sistema que aí está nesse slide, é um sistema triangular superior, porque os coeficientes das incógnitas
que se encontram abaixo da diagonal principal são todos nulos, tá certo? Então, por isso, esse sistema de equações é um sistema triangular superior, assim como a matriz de coeficientes também. Então, como é que eu resolvo, já que eu objetivo, através da eliminação de Gauss, chegar num sistema triangular superior, como é que eu resolvo esse sistema triangular superior? Então, nesse caso, que é um exemplo de um sistema triangular superior, então eu vou começar pela última equação, que eu só tenho, ela já está resolvida na verdade, x3 igual a 2. Eu vou usar este x3 igual a 2, voltando à segunda equação, substituindo na segunda equação para tirar o valor de x2. Então, x2 é igual a 10 menos 3x3, certo? Portanto, se x3 é igual a 2, x2 é 10 menos 6, que é igual a 4. E agora, com o valor de x2 igual a 4 e x3 igual a 2, eu substituo ambos na primeira equação para descobrir o valor de x1. Então, 2x1 é igual a 10 menos 3x2 menos 4x3. Como x2 é igual a 4 e x3 é igual a 3, 2x1 é igual a 10 menos 12 menos 8, é 10 menos 20, 2x1 igual a menos 10, x1, portanto, é igual a menos 5. Então, para resolver um sistema triangular superior, eu começo pela última equação e faço uma coisa chamada retrosubstituição, ou seja, eu substituo para cima. Ao contrário, em vez de começar a resolver por cima, eu vou começar a resolver por baixo e vou retrosubstituir o valor de x3 na segunda equação para descobrir x2 e depois vou substituir ambos, x2 e x3, na primeira equação. Tá certo? Então assim eu resolvo um sistema de equações triangular superior. Então agora vamos ver que operações não alteram a solução de um sistema de equações. Por que eu preciso me certificar disso? Porque não esqueçam que o método da eliminação de Gauss, ele objetiva trocar o sistema original por um sistema de equações equivalente ao primeiro, onde esse sistema equivalente é um sistema triangular superior. Então eu preciso saber quais são as operações que eu posso fazer no sistema original, que é equivalente a modificar a matriz aumentada do sistema, para que ele não altere sua solução. Então a primeira coisa que eu posso fazer num sistema, e que na próxima aula a gente vai ver isso, que é o chamado pivotamento. Pivotamento é a troca de equações de tal forma que os termos da diagonal principal fiquem máximos, ou seja, os maiores coeficientes do sistema de equação vão se situar na diagonal principal. Para isso eu preciso trocar a posição de duas equações. E aí eu estou vendo que trocar duas equações não altera a solução do sistema. Outra coisa que eu posso fazer que não altera a solução do sistema é multiplicar uma equação do sistema de equações por uma constante não nula. Isso também não altera o sistema de equações. Por exemplo, se na terceira equação eu quiser tornar o coeficiente de x3 igual a 1, basta dividir toda a equação por 2. Eu vou transformar o coeficiente de x3 na terceira equação, que era 2, eu vou transformar em 1. Tá
certo? Então, isso eu também estou vendo que não altera a solução da equação. E por último, eu adicionar uma equação multiplicada por uma constante em outra equação também não altera o sistema. Então, se eu quiser, por exemplo, eliminar o valor de x1 na terceira equação, eu posso multiplicar a primeira equação por menos 3 e somar com a terceira. Isso também não altera a solução do sistema. Então vejamos agora como é que funciona na prática a eliminação de Gauss através de dois exemplos. A gente vai ver um sistema 3x3 e um sistema 4x4. Então, dado esse sistema, que é x1, mas como já estava ali no slide anterior, tá certo? Que é x1 mais 2x2 mais 3x3 igual a 5. 2x1 mais x2 mais x3 igual a 5. 3x1 mais 3x2 mais 2x3 igual a 5. Certo? Então, relembrando o sistema triangular superior, eu vejo que o meu objetivo já é que aquele coeficiente que é 2 e o coeficiente que aqui é 3 se transformem em zero, ou seja, os elementos abaixo da diagonal principal precisam, no final, ser nulos, ou seja, esses 3 aqui que eu circulei, certo? E eu vou trabalhar por etapas. Cada etapa vai corresponder a uma coluna. E no caso de um sistema 3x3, eu vou trabalhar em 2 etapas, porque eu tenho que zerar esses 2 coeficientes abaixo da diagonal principal na primeira coluna e depois zerar este coeficiente abaixo da diagonal principal na segunda coluna. Então, o primeiro passo que eu tenho que dar é zerar estes 2 aqui. Certo? Então, eu vou repetir o meu sistema aqui. 1, 2, 3, 5, de azul. Ó. 2, 1, 1, 5. Menos 2, menos 4, menos... Desculpa, aqui já é outra coisa. E a terceira equação, 3, 3, 2, 5. Então, para zerar este 2, eu preciso acrescentar um menos 2. Então, esse menos 2 aqui, que eu vou somar com 2 para zerar este termo, vai virar o meu multiplicador da primeira linha, certo? Então, a primeira linha vai ser usada como referência para as demais na primeira etapa. Então, a minha linha de referência na primeira etapa é a primeira. Na segunda etapa será a segunda linha. E como este termo A11 já é unitário, eu não preciso dividir a primeira equação por ele. Mas se ele não fosse unitário, eu precisaria dividir a primeira equação por ele. Então, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 2 é igual a menos 4. Menos 2 vezes 3 é igual a menos 6. Menos 2 vezes 5 é igual a menos 10. Agora aqui, o multiplicador da terceira linha vai ser menos 3, porque o oposto de 3 que eu quero zerar é menos 3. Então, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 3 vezes 5, menos 15. E agora eu vou repetir a primeira linha, porque nela eu não mexo mais. Aqui está ela. E agora, para produzir a nova segunda linha, eu vou somar o azul com o vermelho. 2 menos 2, 0.
1 menos 4, menos 3. 1 menos 6, menos 5. 5 menos 10, menos 5. 3 menos 3, 0. 3 menos 6, menos 3. 2 menos 9, menos 7. 5 menos 15, menos 10. Então, agora, na segunda etapa, a minha linha de referência vai passar a ser a segunda linha. Então, eu vou dividir ela toda pelo pivô, que é o elemento da diagonal principal. Dividindo essa equação toda por menos 3, eu 0, 0, 1, menos 5 por menos 3, 5 terços, menos 5 por menos 3, 5 terços de novo. E agora eu quero zerar esse menos 3. O oposto de menos 3 é mais 3. Então, esse mais 3 vai ser o multiplicador da última linha. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5 terços, 5. 3 vezes 5 terços, 5. Então, repito a primeira linha, nela eu não mexo mais. Repito a segunda linha, nela eu não mexo mais. E agora a terceira linha vai ser o resultado da soma da linha azul com a linha vermelha. 0, 0, menos 7 mais 5, menos 2, menos 10 mais 5, menos 5. Daqui eu tiro que x3 é igual a 5 meios. Por quê, professor? Porque menos 2x3 é igual a menos 5, logo x3 é 5 meios. x2 é 5 terços, menos 5 terços vezes x3, que é igual a 5 meios. Portanto, x2 é menos 5 meios. Certo? E por último, x1. x1 é 5, menos 3 vezes x3, menos 2 vezes x2, portanto é 5, menos 15 sobre 2, mais 5, que é igual a 5 meios. Então, a minha solução é 5 meios, menos 5 meios e 5 meios. Ok? E agora o nosso último exemplo, um sistema 4x4, 4x1 mais 2x2, menos 2x3, mais 3x4, igual a 11. 3x1 mais x2, mais x3, menos x4, igual a 10. 2x1 mais 3x2, menos x3, mais x4, igual a 9. x1 mais x2, mais x3, mais x4, igual a 8. Então, agora vem para aqui as linhas azuis. São as linhas do sistema original, onde a primeira linha eu já dividi pelo pivô. Então, ela se transformou em 1 meio, menos meio, 3 quartos e 11 quartos. E as outras estão repetidas aqui. Então, vou me lembrar que na primeira etapa eu tenho que trabalhar na primeira coluna. Então, aqui eu tenho que zerar A21, A31 e A41. Então, o multiplicador aqui de A21 é menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes meio, menos 3 meios. Menos 3 vezes menos meio, 3 meios. Menos 3 vezes 3 quartos, menos 9 quartos.
menos 3 vezes 11 quartos, menos 33 sobre 4. Multiplicador da terceira linha é o menos 2. Então, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes meio, menos 1. Menos 2 vezes menos meio, 1. Menos 2 vezes 3 quartos, menos 3 meios. Menos 2 vezes 11 quartos, menos 11 meio. E o multiplicador da última linha, menos 1. Então, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos meio, mais meio, menos 3 quartos, menos 11 quartos. Então, agora eu vou somar o azul com o vermelho. Então, aqui eu obtenho 0, repeti a primeira linha, nela eu não vou mais mexer. Então, 3 menos 3, 0. 1 menos 3 meios, menos meio. 1 mais 3 meios, 5 meios. Menos 1, menos 9 quartos, menos 13 sobre 4. 10 menos 33 quartos, é 40 sobre 4, menos 33 sobre 4, dá 7 quartos. E eu aqui já aproveitei e coloquei de verde esta linha dividida pelo pivô, que é menos meio. Então, virou 0, 1, menos 5, 13 sobre 2, e o último deveria ser menos 7 sobre 2, saiu de vermelho aqui, mas não há problema. Certo? E agora, o multiplicador da terceira linha passa a ser menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 5. Está dando aqui 10. Menos 2 vezes 13 sobre 2, menos 13. Já o multiplicador da terceira linha, ó, é menos meio. Menos meio vezes 1, menos meio. Menos meio vezes menos 5, 5 meios. Menos meio vezes 13 sobre 2, menos 13 sobre 4. Menos meio vezes menos 7 meios, 7 quartos. Então, agora eu fiquei com primeira linha não mexo, segunda linha não mexo. Terceira linha, azul com vermelho. 0, 0, 10, 0 mais 10, 10. Menos meio, menos 13, menos 27 sobre 2. 7 meios mais 7, 21 sobre 2. Então, de verde aqui, já vou dividir a linha pelo pivô, que é 10. 0, 0, 1, menos 27, 20, 21 sobre 20. Agora aqui eu já tinha um 0, portanto, se eu quero zerar este 4, eu tenho que acrescentar menos 4. Então, meu multiplicador passou a ser menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 27 sobre 20, 27 sobre 5. Menos 4 vezes 21 sobre 20, menos 21 sobre 5. E agora a matriz final. Primeira linha não mexo, segunda linha não mexo, terceira linha não mexo. Quarta linha, 0, 0, 0. Menos 3 mais 27 sobre 5, 12 sobre 5. 7 menos 21 sobre 5, 14 sobre 5. Dessa quarta equação eu tiro o valor de x4. Da segunda equação tiro o valor de x3. Operações semelhantes ao do sistema passado, ou seja, x3 vem dessa linha aqui, é 21 sobre 20.
mais 27 sobre 20 vezes x4, que é 7 sobre 6. Fazendo essa conta, eu descubro que é 315 sobre 120, que simplificando dá 21 sobre 8. x2 eu vou retirar da segunda equação, portanto é menos 7 sobre 2, menos 13 sobre 2 vezes 7 sobre 6, mais 5 vezes 21 sobre 8, porque x3 é 21 sobre 8, e essa conta dá 49 sobre 24. E por último, o valor de x1 que eu tiro da primeira equação, 11 sobre 4, menos 3 quartos vezes 7 sobre 6, porque x4 é 7 sobre 6, mais meio vezes 21 sobre 8, porque x3 é 21 sobre 8, menos meio vezes 49 sobre 24, porque x2 é 49 sobre 24. E obtenho 13 sobre 6. Então, a solução do meu sistema é 13 sobre 6 para x1, 49 sobre 24 para x2, 21 sobre 8 para x3 e 7 sobre 6 para x4. Tá? Vocês devem introduzir tanto do primeiro exemplo quanto do segundo estas soluções de volta no sistema de equações para certificar-se de que essa solução de fato satisfaz ao sistema. A gente não está fazendo aqui para não incumpridar, não tornar muito comprida a nossa aula, ok?